E aí, galera, tudo bem? Aqui é o David Chiodini do On The Clock do Pro Football e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estaremos fazendo aí um podcast sobre pré-draft, né? O quanto isso é importante no Fantasy Futebol, que é pouco relevante nesse momento, né? Mas a gente sabe que há um dia, hoje, quarta-feira, 27/4, amanhã a gente já tem a primeira rodada do draft. Muita gente nesse momento para ver principalmente a primeira rodada, depois o pessoal mais hardcore assiste na sexta-feira, assiste no sábado até a 7ª rodada, mas o nosso intuito aqui é trazer aqueles nomes relevantes, né? Quem são os jogadores pra gente ficar de olho nessa próxima quinta-feira no draft e ver onde que esses caras vão cair, porque os valores, isso eu já falei milhares de vezes, os valores pré-draft e pós-draft para fantasy mudam normalmente muito mesmo, né? Jogadores que às vezes a gente tem uma expectativa, acaba caindo num time que o fit não é muito bom pro fantasy, não funciona. Então a gente sempre gosta de trazer um conteúdo muito mais aprofundado sobre os calouros no pós-draft e sempre fala também, né? Façam os drafts das suas ligas mais pra frente, deixem passar alguns dias do draft da NFL e nunca, em hipótese alguma, faça antes, porque o valor dos jogadores muda e muda bastante em função do time que ele irá jogar, o time que ele for escolhido. Então hoje aqui eu vou trazer alguns nomes para se ficar de olho, para ver os fits desses caras, onde que esses caras podem sair, algumas surpresas que podem surgir, mas principalmente nos aprofundarmos naqueles que são, na minha opinião, que hoje, se fosse ocorrer o draft, quem seria a minha primeira rodada, meus 12 melhores prospectos de Fantasy Football pré-draft, que ainda não foram inclusive postados no Instagram, só vai ser postado amanhã. Eu fiz lá os 48 prospectos, não vou falar de todos aqui porque vai mudar muita coisa esses rankings. Eu vou falar mais pra frente sobre esse ranking mock draft que eu fiz com as 48, mas quando eu tiver já, após o draft, quando eu já tiver esses nomes fechados com valores certinhos dessas 4 rodadas de 12 times formando os 48 principais prospectos. Também não vou me aprofundar de repente em algum nome que eu já falei lá no Instagram, trazendo os 4 principais prospectos por posição, porque tem alguns caras que daqui a pouco não vão ser nem os 4 principais. Pega, por exemplo, quarterback, tight end, ainda é muito nebulosa essa situação. E quarterback muito mais para liga Superflex, né? Como eu acabei não trazendo também nem mock draft de Startup Liga Dynasty pré-draft sobre o Superflex, também acaba não sendo tão relevante assim. Mas pós-draft a gente vai falar sobre todos os prospectos que têm um valor interessante. Todos mesmo, é bastante conteúdo que vem sobre os calouros após o draft da NFL. Antes disso, eu vou trazer esses 12 jogadores, falar um pouquinho sobre cada um para você ficar ligado, entender um pouco e começar a torcer para que a partir de amanhã esses caras caiam em fits interessantes, ainda mais se você tiver aí as primeiras escolhas do draft da sua Liga Dynasty. Fechou? Vamos então falar. Não temos grandes notícias nessa semana, né, sobre isso. O assunto é draft, o assunto é calouros, então vamos logo falar disso, que é o assunto do momento e vai ser o assunto do momento por algumas semanas aí. Lembrando, siga-nos, @fantasyfutebolista no Instagram, no Twitter @futebolista. E também mande esse podcast para seus amigos, curta, compartilhe, deixe os seus 5 estrelinhas, seja no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas em que este podcast está disponível, certinho? E outra coisa que muita gente às vezes me perde é sobre a Super League. Calma, a gente ainda está em abril. A Super League, eu começo a pensar nela, em arrumar tudo, em organizar as ligas, em organizar as divisões, em abrir inscrições só em julho. Então se você está a fim de jogar a nossa competição, que hoje conta com aí 16 divisões, 12, vai contar com 16 a partir dessa temporada aqui. Então se você está a fim de participar,
Inclusive, é interessante que você entre logo na Super League nessa temporada, porque muito provavelmente, se lotar todas as divisões, na temporada que vem a gente vai ter que ver como que vai fazer essa escolha aí, essa divisão de pessoas, lista de espera e tudo mais. Então aproveite essa última, entre aspas, oportunidade, esse terceiro ano de Super League aqui para já garantir seu lugar, seja na última divisão, mas com o tempo você vai subindo, vai recebendo seu acesso conforme o seu desempenho, e aí vai subindo de divisões aí. Certinho? Fechou? E tem um negócio que eu tava esquecendo. No final a gente ainda tem ainda algumas recados que vocês mandaram, algumas bold predictions que vocês mandaram lá nos stories do Instagram. Depois eu vou trazer aqui pra vocês tudo que vocês estão prevendo aí, principalmente coisas absurdas que podem acontecer, porque esse é o espírito normalmente do bold prediction, né? Uma previsão que tem que dar uma forçadinha de barra de vez em quando aí pra alegrar um pouquinho nossos dias aí. E se acontecer depois, meus parabéns, tá? A mãe de Iná tá super tá super em forma. Certo, vamos falar então aí dos prospectos, dos principais prospectos aí de Fantasy Pré-Draft deste ano de 2022 na NFL. E, claro, fazendo a sua referência pro Fantasy Football. Vamos falar então dos prospectos. Quem são os nomes pra gente ficar de olho nessa primeira rodada, segunda rodada do draft, né? Ver se eles vão encaixar com esses fits que a gente tá imaginando hoje, antes do draft, se eles vão cair em times que realmente vai valer a pena, se eles vão criar mais valor, se eles vão confirmar seu valor, né, nos drafts das suas ligas Dynasty. E o primeiro nome, acho que vai ser o primeiro nome também nos rankings pós-draft, é do Breece Hall, o running back de Iowa State, né? Os running backs normalmente, pré e pós-draft, acabam tendo aí, o número 1 é difícil ele sair, né? Porque ele tem um retorno muito rápido, muitas vezes. Mas os outros jogadores podem acabar aí se tornando algum bust, alguma coisa nesse sentido, né? No ano passado a gente teve Travis Etienne que se machucou e era o segundo na board de muita gente, inclusive na minha. O que a gente pode esperar em ligas Dynasty do Breece Hall, né? Ele que entra com uma excelente perspectiva em função da sua idade, né? Ele teve, precocemente ele entrou no college. Hoje ele tem 21 anos e vai ter em toda a sua temporada da NFL, nessa temporada ele ainda vai ter 21 anos, né? Ele que foi o primeiro quarterback fora da board, o primeiro jogador a ser selecionado em a maioria dos drafts simulados de fantasy football de calouros. É um cara consistente, né? É um cara que tem aí alguns méritos em seu atleticismo de nível superior, com saltos, velocidade, de linha reta, né? É uma coisa que se fala muito num Le'Veon Bell. Uma característica que o Le'Veon Bell tinha é que ele aguardava um pouco as defesas, o ataque se movimentar para ele ter essa construção, essa velocidade a partir quando ele começa a acelerar, depois é difícil de pegar, né? Ele que também se destaca como receptor, tem uma boa porcentagem de catch rate, né? Entre suas recepções e seus targets, tem uma excelente visão e um equilíbrio de contato ótimo. Ele é considerado um cara sensacional nesse quesito e que é um dos quesitos principais por muitos analistas na posição de wide receiver, de running back, desculpa. E além disso, ele permaneceu saudável apesar de ter muita carga de trabalho lá em Iowa State, né? É um cara que vai sair na posição número 1, sem sombra de dúvidas, né? Ele tem aí ótimos números pela universidade. No último ano foram em 12 jogos 1.472 jardas, 20 touchdowns. Então, além disso, ele teve também mais 302 jardas aéreas e outros 3 touchdowns aéreos. No total, na sua carreira, quase 3.500 jardas, 50 touchdowns corridos e mais 6 touchdowns recebidos. E outras aí, 734 jardas, né? Um cara bem interessante, que merece sim ser a primeira escolha geral. E que times que se ele... É difícil ele não sair nessa primeira, né? Mas que time que seria bons fits pro jogador? O Buffalo Bills, a gente sabe que não é um time que corre tanto com a bola, mas com um jogador do nível do Breece Hall, eles correriam. Eu diria que é para quem eu tô torcendo que ele vá. O Las Vegas Raiders surge como uma opção também, mas a gente sabe que daí vai ser uma questão Jacobs, Breece Hall, e aí ambos vão acabar perdendo. E uma outra opção também interessante seria o Kansas City Chiefs. Se
a equipe realmente largar o projeto Clyde Edwards-Helaire, é claro. Seguindo, a gente tem o Garrett Wilson, wide receiver de eu tô no Iowa State, de Ohio State. É o principal wide receiver da board, ele que aqui, na minha opinião, deve sair na segunda opção. Ele está entre os recebedores mais talentosos e atléticos dessa classe. A única coisa que preocupa é que ele tenha o mesmo nível de caras como DJ Moore ou Terry McLaurin, ou menos nível do que jogadores de elites como A.J. Brown e DK Metcalf. O seu tamanho é uma preocupação legítima, a mesma preocupação que as pessoas tiveram com Tyreek Hill e Tyler Lockett, por exemplo, Marquise Goodwin. Mas se ele puder ficar em campo, então, se ele puder se tornar um elemento regular nas escalações por um longo tempo, essa vantagem ela vai fazer com que ele seja selecionado com uma escolha aí entre os 6 primeiros do draft de novatos, né? Eu aqui coloco ele na segunda, mas é uma perspectiva que eu estou trazendo aqui para vocês do perfil desse jogador. Alguns pontos aí que o coloco, algumas estatísticas da última temporada são 70 recepções para 1.058 jardas e 12 touchdowns. Ele que tem 143 recepções, 2.213 jardas na carreira e 23 touchdowns. E para quem às vezes me pede, né, parecido com quem você compararia na NFL? Ele pode ser comparado com T.Y. Hilton, por exemplo. Ele é um prospecto muito parecido com ele. E quem são as opções aí de fits para ele, né? Quem seria interessante? Um deles, o Green Bay Packers. Eu acho que qualquer wide receiver que cair no Green Bay Packers é um fit excelente nessa temporada. O Kansas City Chiefs, ele poderia ser uma alternativa para substituir o Tyreek Hill. E quem sabe, por que não, o Arizona Cardinals, que tem lá DeAndre Hopkins, enfim, mas que poderia aí ser uma opção bem interessante, né? Outros times como Nova Orleans, Atlanta, Indianapolis. O que não seria bom mesmo é que se ele caísse como times como Detroit Lions, Houston Texans e Washington Commanders, né? Eu ia falar futebol team, mas Commanders. Seguindo aqui, na minha terceira posição, eu tenho um jogador running back nessa posição, de Michigan State, Kenneth Walker III, né, o terceiro Kenneth Walker. Tem um tipo atlético parecido com o Javonte Williams, do Denver Broncos. É um jogador que a única maneira pela qual os managers de Liga Dynasty ficariam realmente descontentes com ele é se ele chegasse a um time que já tem um jovem running back, né? Como os Broncos, os Jets, os Commanders, os Lions. Esses todos seriam um pesadelo, né? Se o Kenneth Walker caísse num time desse. Porque ele inquestionavelmente compartilharia as próximas temporadas com jogadores desse nível. Por outro lado, as equipes que precisam muito de um retorno inicial, um retorno já nessa temporada, lhe dariam uma plataforma para causar um impacto maior do que esperado e imediatamente, com muitas chances de aumentar ainda nessa segunda temporada em 2023. O que pode ser melhor para o Walker seria encontrar uma equipe que tem um veterano de volta, né, um cara que trabalha em conjunto com ele por um ano e depois ele assume com um cara de 3 descidas. Aquilo que a gente esperava do Javonte Williams, justamente, né? Só que acabou que o Melvin Gordon voltou mais uma temporada e frustrou aí toda essa... Eu falei que não tinha notícia, né? Tem essa situação aí do Melvin Gordon voltando. Infelizmente, uma notícia trágica pro nosso Fantasy Football. Na sua carreira, né? Ele tem 2.794 jardas corridas, 35 touchdowns terrestres e um apenas aéreo. Isso foi no ano passado, quando ele teve 18 touchdowns terrestres e 1.636 jardas corridas. Quem seriam fits ideais para esse jogador, né? Um time, o Atlanta Falcons. Eu acho que o Atlanta Falcons é um desses times que encaixam na questão de ter um jogador experiente, que é o Cordarrelle Patterson, que por muito tempo não foi running back, mas hoje é o running back da equipe. Acho bem interessante o Atlanta Falcons. Até pela questão do sistema do Atlanta Falcons, ele se encaixaria. Houston Texans é um outro time que tem aí jogadores mais experientes e ele se encaixaria numa situação dessas. E o próprio Buffalo Bills, que se o Breece Hall não cair no Buffalo Bills, Kenneth Walker pode ser uma ideia bem interessante. Outros times como os Bucks, os Cardinals e os Giants também podem estar nessa briga. Não seriam ajustes tão ruins para ele, mas ficaria ruim para ele realmente se ele caísse em times como o New York Jets, Detroit Lions, Denver Broncos, por exemplo. Seguindo aqui, um cara contestado, wide receiver, na minha quarta posição, eu tenho Drake London, de USC, né? Um jogador aí que... amado por uns, odiado por outros. Isso é
é bem claro, olhando tantos analistas falando sobre Drake London, e inclusive se fala que ele pode acabar caindo nos meus Eagles. Ele que tem um tipo físico parecido com Kenny Golladay, então é um cara grandalhão, né? Um cara de imposição física. Resta saber como é que ele vai ajustar o seu jogo à própria liga, a NFL, né? Ele que é um cara de tamanho grande e que por esse tamanho vem ganhando aí um certo hype em cima dos outros jogadores. Ele tem experiência, não apenas vendo USC, mas também aprendendo a se ajustar a um jogo de um quarterback inferior, né? Um cara que não é elite. Isso seria bom pro Jalen Hurts, porque ele não é elite. Mas só porque ele não executou uma série de rotas em downfield, né, não significa que ele não fará isso no nível profissional, né? Ninguém deve pensar nele como um recebedor de slot, por exemplo. Ele é um cara para jogar do lado de fora. Isso dá o potencial dele ser, inclusive, um dos melhores dessa classe no quesito jogar pelo lado de fora de campo, né? É isso que a gente busca muitas vezes. Se é liga PPR, até que o slot não é tão ruim, mas demora mais para se desenvolver. Ele chegaria lá mais cedo se uma equipe o convocasse e optasse por usá-lo de maneira semelhante à sua campanha de 2021, com muitos alvos, muitas chances de touchdown, enquanto ele também aí se prepara para se tornar o número 1 de uma equipe. Ele tem essa possibilidade? Tem tamanho? Tem, mas tem que evoluir um pouquinho mais, né? Pelo menos esse é o parâmetro que eu venho pegando dele, né? Algumas coisas muito boas, gente colocando ele inclusive como melhor da classe, gente colocando ele como, sei lá, possibilidade de bust gigantesca. E os melhores fits para ele seria, um deles, o Kansas City Chiefs, né? Sem dúvida, porque o time vai precisar de alguém com uma questão física logo com a saída do Travis Kelce, se não tiver outro tight end, por exemplo, para assumir essa função. O próprio Atlanta Falcons, que precisa de wide receiver, é outro time que acaba se tornando interessante, mesmo não tendo mais Matt Ryan, mas acaba se tornando interessante pela quantidade de alvos disponíveis nesse time, né? A gente tem praticamente Kyle Pitts lá para receber bolas. Jacksonville Jaguars seria outro fit interessante para ele se criar aí, podendo ser até uma versão do T. Higgins lá do Joe Burrow em Cincinnati pro Trevor Lawrence, quem sabe aí, se não nessa temporada, mas já se tornando um líder na equipe em 2022. Outros fits, né, o Green Bay Packers, com certeza, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys pode estar interessado para ter aí seu terceiro wide receiver no elenco, talvez se torne até o segundo wide receiver do elenco, e o próprio Philadelphia Eagles que eu falei. Alguns times que teriam necessidade, mas que não seria interessante, seria Detroit Lions, New York Jets, Houston Texans e Washington Football Team. Seguindo, temos mais um wide receiver. Dessa vez eu vou falar do Drake London, de Arkansas. É um cara interessante. Eu acho interessante principalmente pela questão corporal. Um cara grandalhão. Ele lembra o tipo físico do Dez Bryant. Pra quem não lembra o Dez Bryant, jogador do Dallas Cowboys, quem é mais novo aí, de repente não vai lembrar tanto. Mas ele lembra muito o Treylon Burks, assim, o Dez Bryant lembra muito o Treylon Burks, né? Ele que até já foi cotado mais alto, mas acabou caindo em função do seu combine, e não é só pela questão dele ter corrido o tiro de 40 jardas mais lento do que o esperado, ele decepcionou no salto vertical. Ele foi o 19º entre os wide receivers. Para quem joga Madden, sabe que 19º para um cara que você quer na primeira rodada é muita gente melhor que ele, né? E também na questão do drill de 3 cones ali, que ele acabou ficando em 8º, né? É usado para testar a agilidade do wide receiver. Para você ter um comparativo, esses foram as mesmas situações que ocorreram com DK Metcalf nesse processo de draft, né? Não esses mesmos exercícios, mas ele também teve uma combinação ruim de exercícios e acabou caindo lá para a segunda rodada do draft da NFL e caiu também nos drafts de Liga Dynasty. O Burks ele se estabelecerá como uma escolha de primeira rodada, de meio para segundo turno nos drafts, na maioria dos drafts, né? Aqui eu coloco ele como o quinto principal, eu ainda acredito nele, né? E claro, vai depender do time que o selecionar. Eu não trouxe os detalhes acho que o detalhamento de estatísticas não é tão interessante, né? A gente vai acabar se alongando aqui. Detalhamento estatístico é uma coisa que tu ouve, entra no ouvido e sai pelo outro, e tu não vai voltar para ouvir o detalhamento estatístico dos jogadores, certo? Alguns fits, essa é uma parte que eu sei que vocês estão ouvindo e ouvindo muito bem. Pro Treylon Burks, principalmente Green Bay Packers, né? Com a saída do Davante Adams e sem o Marcus Valdes-Scantling, o Treylon Burks pode se tornar um alvo muito interessante
pro Aaron Rodgers. Outros times como o Cleveland Browns podem estar de olho para fazer um complemento, no caso aqui para Amari Cooper. O New England Patriots não tem um jogador nesse sentido, até tem, né? Há quem diga que tem, né? Com o nosso glorioso, me fugiu o nome, escolhido na primeira escolha geral, na primeira escolha dos Patriots naquela temporada, na 32, se eu não me engano. Ai, como é que é o nome do rapaz lá? Mas ele tá escondido, ninguém mais lembra dele. Simples assim, né? Então, por isso, para fazer aliar aí com outros jogadores mais velozes que tem na equipe, o Burks poderia ser um alvo bem interessante pro Mac Jones. E alguns times aí que a gente não espera é aqueles times realmente ali que eu comentei antes, o Detroit Lions, times que não tem grandes quarterbacks, não tem grandes expectativas. Eu acho que aqui é um cara que no meu Eagles encaixaria bem e seria pra lá de interessante. Seguindo aqui, temos outro wide receiver, dessa vez na posição 6. Estamos chegando na metade do draft. E o nome dele é Jameson Williams. Ele que jogou por Alabama. Tem um tipo físico parecido com o do Will Fuller. E o que os GMs, aí, os General Managers, nós, jogadores de Fantasy Football, temos que pensar a longo prazo e ignorar que ele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, né? E vamos pensar na velocidade dele e esquecer essa parte das lesões. No entanto, como ele não é um recebedor completo, há potencial para algumas desvantagens, talvez mais do que outros wide receivers de primeira classe, né? De primeira rodada. Muita coisa vai se resumir para onde que ele vai ir, né? Se ele estiver preso com um quarterback sinuoso ou com um ataque de mente rápida num futuro próximo, a sua vantagem será prejudicada. Se ele cair em um ótimo ataque, com um ótimo quarterback ou em um time que pode passar por uma mudança de quarterback já na próxima temporada, ele tem chance de ser muito, muito interessante no Fantasy. É um cara que vai sair dentro do top 10, sem dúvida alguma, e alguns caras colocam ele até aí no top 3 para essa temporada. Os fits ideais para ele seriam Kansas City Chiefs, por exemplo. Por mais que tenham jogadores lá, ele pode a longo prazo ser interessante. Green Bay Packers, como qualquer outro. Inclusive, isso é uma alternativa para a saída do Marcus Valdes-Scantling. Os Chargers são uma opção interessante nesse sentido, né? O Williams faz mais uma questão de posse de bola, Keenan Allen também. Pode ser utilizado em profundidade, mas falta esse jogador da velocidade, da explosão, de chegar no fundo de campo e ser mais uma arma para o Justin Herbert. Outros ajustes interessantes seria Arizona Cardinals, Jacksonville Jaguars, Dallas Cowboys, Saints e também os Patriots. Os piores para eles seriam em função que tem necessidade de wide receiver, mas em função inclusive das suas características, são os Jets, Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, mesmo a necessidade não seria interessante e há um rumor alto pelo Jameson Williams lá, mas pela característica próxima do Devonta Smith, isso pode preocupar bastante, mas vai que vão inventar aí uma situação nova. Eu acho que os Eagles precisam de um cara mais corpulento na posição de wide receiver. Washington Commanders, Houston Texans e Detroit Lions são times aí que não seria muito interessante se ele fosse escolhido. Seguindo aqui eu tenho Chris Olave, outro wide receiver. O wide receiver tem muito valor em Liga Dynasty na primeira rodada. Ele que tem um corpo parecido com Calvin Ridley, então já pode imaginar. Pra mim, é um cara que eu vou ficar muito de olho no Chris Olave. Eu gosto muito dele, é um dos, se não o meu cara. Eu acho que ele é o cara preferido pra mim nessa, né? Não o melhor, mas pra mim o preferido por onde ele pode cair. Eu acho que a longo prazo ele pode ser uma arma muito interessante. Eu também achava isso do Laviska Shenault. E ainda tá aí, né? Ainda tá... se vocês pensarem nele, como no Chris Olave, como um wide receiver 2, com chance de evoluir para um wide receiver 1, que é o meu pensamento, você pode se dar muito bem com ele. Ele tem experiência correndo, tem uma velocidade em campo aberto e ele está pronto para a NFL. Mas a questão é muito em cima do seu corpo, né? Será que ele vai conseguir evoluir e ser fisicamente competitivo na NFL? Essa é a grande preocupação. Ele tem que aprender principalmente como superar os cornerbacks rápidos e fortes que a liga da NFL tem, né? Se ele conseguir encontrar uma maneira de sobressair, né, essa fisicalidade, ele vai se dar bem. Mas para isso acontecer, ele tem que estar na equipe certa,
cair numa boa comissão, e de preferência que tenha histórico de sucesso com wide receiver, né? Um quarterback de qualidade também não faria mal, né? Por isso eu já descarto ele pros Eagles, por exemplo, né? Mesmo gostando dele, eu acho que não vai. Eu queria ele lá, mas pensando melhor, não vai dar. E provavelmente ele vai estar aqui entre as primeiras escolhas, né? Eu tenho ele como sétimo, mas ele pode, inclusive, aí sair antes dessa sétima colocação. Os fits ideais para ele seriam Kansas City Chiefs, eu acho que aí é algo bem interessante mesmo. Green Bay Packers, sem dúvida, né? Isso ele já poder... Lá no Green Bay Packers ele podia ser um número 1 já no primeiro ano, né? Com Aaron Rodgers. O Saints é uma outra opção, né? Jogar ao lado do Michael Thomas, com características diferentes e pensando um pouco também no James Winston, que é meio maluco, né? Ele pode encontrar ele no fundo de campo, pode ser uma opção bem interessante. Outros fits interessantes seriam Dallas Cowboys, Arizona Cardinals, Indianapolis Colts, New England e Atlanta, e uns ajustes ruins, como eu falei, Philadelphia Eagles, Washington Commanders, Detroit Lions e Houston Texans. Seguindo o outro... Não vai ter outro wide receiver aqui. Eu só vou dar um gole na água porque eu tô falando pra caramba hoje no podcast aqui. Só um segundinho. Voltei. Tô de volta. Foi rápido, né? Pra minha garganta foi excelente essa parada aqui. Não durou tão pouco tempo, né? Durou alguns segundos a mais. Agora eu vou falar de um running back, Isaiah Spiller, de Texas A&M. O terceiro running back da minha board aqui. Na posição número 8 da primeira rodada, pré-draft. Ele que tem uma característica física parecida com Kenyan Drake. É um cara que... muitos falam, inclusive, que ele pode ser aí um cara a dar um passo a mais, sabe? Um cara que pode vir se tornar um dos principais running backs dessa classe. Porque não se espera tanto nele. Ele deve sair no segundo dia do draft. Eu acho até que o Bruce Hall pode sair no segundo dia do draft. Ele num draft de startup, ele estaria lá em torno do running back 20, atrás de nomes como Elijah Mitchell, Travis Etienne, mas à frente de nomes como A.J. Dillon e James Robinson, por exemplo, número 2 de algumas equipes. Ele até poderia estar entre os 12 melhores, dependendo de onde ele cair, dependendo do fit onde ele cair, ele pode ser um dos 12 melhores já nessa próxima temporada. Se ele cair para o dia 3 do draft, que também não é uma coisa muito maluca, aí se espera que realmente ele vai ser um running back 2 para aqui. Por isso que esse podcast está sendo importante. Para a gente avaliar aonde esses jogadores podem sair, quais são os valores que a gente espera deles, mas se eles virem caindo no draft, ele pode acabar aí se dando mal, né? Ele pode acabar não tendo aquilo que a gente espera desse jogador, né? Que times que seriam interessantes para ter o Isaiah Spiller, né? Times como Houston Texans, ele é um cara que facilmente passaria Marlon Mack e Rex Burkhead no backfield. É um cara que pode sim. Daqui a pouco não presente nas 3 descidas, mas em 2 já seria interessante, mais do que o Mack e que o Burkhead. Atlanta Falcons é um outro time que pode se aproveitar do Isaiah Spiller. E o Arthur Smith, né, o head coach, ex-coordenador ofensivo do Tennessee Titans, é um cara que gosta de bloqueios em zona, né, que é onde o Isaiah Spiller pode se destacar. E o Arizona Cardinals também surge como uma opção, mas aí ele seria um running back 2, atrás do James Conner, fazer aquele papel que o Chase Edmonds fazia e ser produtivo de repente só mais pra frente no Fantasy Football. Seguindo, eu tenho um wide receiver, que é outro cara que muita gente tem seus poréns com esse cara também, que é o George Pickens. O George Pickens, jogador aí de Georgia, ele tem um tipo físico parecido com o Robbie Anderson, assim, olhando fisicamente para ele lembra o Robbie Anderson, e é um cara que a longo prazo pode sim se tornar aí um wide receiver número 1, um cara realmente top na posição. Isso muito se ele for draftado, primeiro, na primeira rodada, que é uma coisa que ele vem caindo pelos inúmeros problemas, inclusive problemas extracampo e tudo mais. Claro, aquele fit, né, que a gente já fala, Chiefs, Packers, ele deve começar sendo um wide receiver 2, boom ou bust. Isso é fato, isso é boom ou bust. A gente está falando aqui do 9º da primeira rodada, então está já
Pensa que nono da primeira rodada no ano passado, quem é que estava ali? Rashad Bateman, por exemplo. Caras desse tipo. Se fosse uma startup, ele ia estar lá por volta do wide receiver 40, para ter uma ideia, né? Com, claro, algumas vantagens melhores do que as desvantagens pensando em fantasy football. O teto dele pode ser em torno aí do 8 ou 9, enquanto que o piso ali de wide receiver 2, wide receiver 3. Basicamente esse é o range aí que o Pickens está, né? Ele que tem uma combinação muito boa de altura e velocidade, mas ele também já teve aí uma lesão de ligamento. Então algumas preocupações, fora outras coisas aí, extracampo, eu não tenho todas elas aqui, só ouvi, então não adianta eu ficar falando um monte de coisa. Mas ele tem algumas preocupações, por isso que ele é a escolha número 9, né? Alguns fits, como eu falei, os próprios Chiefs, Green Bay Packers, e um outro caso bem interessante, mas eu não sei se iria para esse lado, é o Atlanta Falcons. Mas, assim, eu não sei se o Atlanta Falcons iria para um jogador nesse calibre, né? Nessas situações, com tantas com tantas bandeiras vermelhas, né? Com tantas red flags que ele tem. Eu acho que os Falcons não iriam para esse lado. Você achou que não ia ter quarterback nessa primeira rodada? Achou errado. Temos Malik Willis, né, o principal nome no Fantasy Football desse draft. O principal nome eu acho, inclusive, muitos considerando na NFL, né? Ele que jogou aí por Liberty era a escola dele. Ele chegou a ter uma passagem lá por Auburn, que é o time que eu gosto no college. Se você não sabe, eu tenho um apego aí pelo Auburn Tigers. E só que aí ele perdeu a batalha lá pro Bo Nix na época, por ser o quarterback titular, e aí ele acabou indo aí para Liberty Flames, e lá ele fez sua carreira. Ele que tem aí algumas considerações, né? Muitos dizem que ele pode se tornar o novo Lamar Jackson. Sempre que a gente fala novo já começa errado, né? Mas ele tem aí comparações a Lamar Jackson, a Michael Vick. Então é nesse nível de jogador que pro fantasy é o que a gente espera, é aquilo que a gente quer, né? Um wide receiver, um quarterback que corra com a bola também, que queira resolver seus assuntos aí com os pés e nos dar muitos pontinhos, né? Ele que normalmente sai na board ali no meio para final da primeira rodada, sendo otimista, claro, não duvidaria dele caindo para a segunda. Ele tem aquela combinação de velocidade de arremesso, ele também é bom com o braço, seu histórico de lançamento e sua habilidade de fazer jogadas como corredor em campo aberto fornecem aí uma capacidade de ele já se tornar um quarterback 1 desde a sua primeira rodada. Isso, claro, se ele encontrar um ajuste certo, como o Lamar Jackson quando chegou nos Ravens, e os Ravens ajustaram o ataque ao Malik Willis, né? Em ligas, inclusive ligas Superflex, não duvide do Malik Willis saindo na primeira escolha geral, ou em formatos com 2 quarterbacks, enfim. Não há nenhum jogador perto nesse sentido do Malik Willis. Isso levando, claro, também o seu potencial de retorno na posição de quarterback. É o cara que tem o maior teto aí, de repente até o maior piso seria o Malik Willis, mas ele tem que ir para um time que estaria disposto a reformular o seu ataque. Por exemplo, um fit interessante seria o Detroit Lions. Ele que no Detroit Lions seria o quarterback reserva do Jared Goff, ok, não tem problema. Mas isso dá tempo pro Dan Campbell ajustar o ataque para que na próxima temporada, quando ele seja titular, ele consiga aprender numa temporada e na segunda temporada aplicar aquilo ali. Até porque o Jared Goff, se você botar ele correr um pouquinho, ele vai dar o seu jeito. Não é aquela coisa sensacional, mas ele não é também um cara durão, né? Isso tá fora. Atlanta Falcons é um time que até a chegada do Marcus Mariota pode ser interessante, porque eles já podem rodar um sistema nesse primeiro ano com o próprio Marcus Mariota e já preparar o Malik Willis para a próxima temporada. Além disso, ele teria ali Kyle Pitts. Cara, o Atlanta Falcons é um fit muito, muito interessante aqui para o Malik Willis. Um outro time que pode estar interessado e seria um fit interessante também seria o Seattle Seahawks, que tinha
o Russell Wilson até há pouco, né, na equipe, e não precisaria fazer grandes mudanças para já colocar o Malik Willis, e aí nesse caso, eu acho que ele seria já o quarterback titular no primeiro ano. Já nessa temporada, ele seria o quarterback titular, porque ele é melhor que o Drew Lock, né? Vamos combinar. Um fit que vem crescendo, uma possibilidade que vem crescendo e que eu acho terrível para fantasy. E eu não sei se para NFL, tá? Aí me corrijam se eu estiver errado. Pittsburgh Steelers. Eu acho terrível se o Pittsburgh Steelers pegar o Malik Willis aqui. Porque o sistema é totalmente diferente daquilo que ele deve ser utilizado, né? Aqui eu vejo muito mais um Kenny Pickett, por exemplo, indo para o Pittsburgh Steelers do que um Malik Willis. Pensando em fantasy e pensando na própria NFL, seria o mais correto, na minha opinião. Seguindo, na 11ª posição da primeira rodada ainda aqui, temos outro wide receiver, Sky Moore. O Sky Moore que jogou aí no college, né? Pela Universidade de Western Michigan. Western Michigan, super universidade, excelente universidade. Ele tem um tipo físico parecido com Brandon Cooks e algumas coisas que a gente pode traduzir aqui do jogo dele para vocês aprenderem um pouquinho, e eu também, sobre o Sky Moore, que a gente está falando de um cara de 21 anos de idade, que já jogou em 3 temporadas, né, nessa divisão, então a margem de erro é bem ampla na perspectiva a longo prazo. Não tem um piso muito alto, principalmente se o capital inicial não for aquilo que a gente espera, né? Se ele não acabar caindo num time interessante. O teto dele pode ser de um wide receiver 2 apenas de fantasy. Então, há alguns drafts simulados aí de caras da NFL que colocam ele em Kansas City, ainda na primeira escolha. Se isso acontecer, aí ele cresce um pouco mais ainda quando o assunto são ligas Dynasty, né? Então os melhores fits para ele, além do Kansas City Chiefs, nesse caso, é o Indianapolis Colts, que tem o Michael Pittman como wide receiver 1, tem um bom running back, um bom quarterback como o Matt Ryan agora, e que ele pode se encaixar nessa situação de ser um wide receiver 2, sem problema algum. Um outro caso que daí colocaria ele melhor na foto seria o Atlanta Falcons, porque ok, ele não seria de repente o primeiro recebedor porque tem o Kyle Pitts, mas de repente seria o primeiro wide receiver da escolha. Isso se a equipe do Atlanta Falcons aí deixar passar o Garrett Wilson lá no início do draft, que é uma opção que hoje o que deve acontecer mesmo é o Garrett Wilson, né, até pela necessidade da equipe, mas eu não sei o que o Arthur Smith pensa a longo prazo, eu não sei como é que a batata dele está assando. E para fechar essa primeira rodada, o 12º jogador, outro wide receiver, agora de Penn State, Jahan Dotson. Ele tem um tipo físico comparado ao OBJ, Odell Beckham Jr., tomara que seja só o tipo físico, né, não a pessoa em si. Ele tem crescido nos drafts simulados, né, durante essa off-season, já que mais analistas tiveram oportunidades de ver ele em campo, né, na simulação mais recente aqui, que a CBS fez, inclusive, para os calouros. Ele saiu na 12ª escolha geral, sendo aí o 10º recebedor selecionado na primeira rodada, isso falando em fantasy, tá? Não na geral de coisa, que é justamente onde eu coloco ele, né? Interessantíssimo, eu e a CBS estamos fechados. O Dotson ele vem se estabelecendo como um recebedor que fará o trabalho melhor fora do slot, então não esperamos que ele não trabalhe no slot, e na NFL de hoje é justamente essa arma a longo prazo que a gente espera, é ele ser um jogador fora do slot, né? Por mais que ele tenha experiência, né? Tem experiência também como retornador, mas a gente espera que ele jogue por fora, que não jogue tanto aí como um slot receiver. E os melhores ajustes, os melhores fits para ele seriam o Indianapolis Colts, é uma boa escolha aqui, um complemento pro Michael Pittman, e quem sabe até um complemento por Darnell Mooney no Chicago Bears, pela posição no draft da NFL que ele pode sair, né? Quem sabe ele tem algumas características parecidas com Allen Robinson,
por mais que o Darnell Mooney seja o número 1, quem sabe aí com uma nova comissão, um novo ajuste nesse ataque, possa ficar um pouquinho melhor e o Dotson acabar evoluindo, sendo um nome interessante aí na 12ª escolha. Alguns outros nomes pra gente ficar avaliando aqui e pensando, né? Outros running backs eu tenho logo na 2ª rodada, Rashad White e Zamir White, são jogadores completamente diferentes, né? Rashad White é um cara recebedor, é um cara que vai atuar muito provavelmente como um segundo running back na equipe, né? Um complemento de um running back que seja utilizado em 3 descidas. Vejo muito ele, não em tipo físico, mas a questão que a gente tinha com o Kenneth Gainwell na temporada passada. Já o Zamir White, o outro White aqui, não confundam, tá? O Zamir White é um cara muito mais porradeiro, um cara muito mais do campo curto. E isso pode acabar ajudando ele a sendo um cara para liga, para você escolher caso você use aquela estratégia de late round quarterback lá pensando em liga redraft. Aqui, se tu não tem muita opção de escolha, não tem escolha na primeira rodada, precisa de um running back no time, ele pode ser uma alternativa. Eu tenho na sequência Christian Watson, é um outro wide receiver que se fala bem, algumas pessoas não, mas outros falam bem. Depois eu tenho running back, eu tenho o David Bell também na 2ª rodada, nesse pré-draft, que é um nome que pode crescer, aí dependendo da escolha, dependendo onde ele estiver. Coloquei também 2 quarterbacks nessa 2ª rodada, Kenny Pickett e Desmond Ridder. O Pickett é um cara que eu não vejo tanto futuro nele para o Fantasy pela questão de ser muito mais um pocket passer, um cara que vai ficar ali dentro, então um cara que não chama tanta atenção. É claro que para a Liga Superflex vai crescer. Muita gente fala no Brian Robinson, running back, a gente tem diversos running backs aqui na 2ª rodada. Eu acho bem interessante você fazer uma estratégia pensando num wide receiver na primeira rodada e no running back na 2ª pela questão dos talentos disponíveis. Temos o James Cook também nessa pré-draft na 2ª rodada, que dependendo do fit pode acabar caindo para a primeira rodada nas ligas Dynasty por aí afora. Justin Ross é um outro wide receiver interessante. Tem o Trey McBride também aqui na 2ª rodada, não vejo ele como prospecto de primeira, longe disso, não escolham ele. Depois aí na 3ª rodada, só para complementar aqui, já que a gente está falando, tem os outros quarterbacks como Matt Corral, Sam Howell, Jalen Tolbert, wide receiver, nome interessante. Jerome Ford, já vi algumas coisas interessantes. A gente tem também o Carson Strong aqui na 3ª. Kyren Williams, running back. Master Teague, pra quem não sabe, o cara, alguém comentou lá que tinha lido Master League no post. Master League do Inning Eleven. Tem o Teague, né? Pra quem aí trabalha com solda Teague. Essa é só da Mestre Tig, né? Então, sensacional. E na 4ª rodada que eu coloquei, aqui 3ª rodada já começa a virar uma bagunça, tá? Tem que acertar muito bem. Na 4ª rodada, então, mais ainda, né? Aqui na 4ª que eu vou ter o segundo tight end, o Greg Dulcich. Tem outros jogadores como Isaiah Like, Jelani Woods, também tight ends aqui. Se você tá buscando um tight end, esse não é o ano para buscar tight end. Sinto muito. Eu coloquei também na 4ª rodada pré-draft o Tyquan Thornton, que foi o cara mais rápido do tiro de 40 jardas nessa temporada. Isso não quer dizer muita coisa, mas se ele não for usado como um retornador, ele pode acabar se dando bem. Então, alguns jogadores aí nessas 4 rodadas estão quase todas postadas, não estão ainda a primeira rodada, então se você ouviu esse podcast antes de eu postar, parabéns, você ouviu todos os caras que estão na minha primeira rodada e todos os comentários sobre eles aqui na primeira rodada. Eu também pedi para vocês mandarem bold predictions lá no Instagram, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que vocês falaram lá no nosso... Além disso, eu tô colocando alguns testes aí pra ver se a galera tá sabendo, né? Hoje o teste foi sobre o Kenny Pickett. Eu coloquei ali uma verdade e 3 mentiras, né? A verdade é que ele já teve uma temporada com mais TDs corridos do que lançados. É simplesmente isso. Cara, um quarterback que não é corredor já teve temporadas com mais TDs corridos do que lançados. Mas vamos lá, o que o pessoal mandou aqui, vamos ver. Temos 3 recadinhos, a galera tá ainda acanhada, né? Acanhada pra caramba nessa época do ano aqui. Mas estamos, depois eu vou dar uma olhada aí, mas estamos chegando a 9.000 fantasy futebolistas lá no nosso Instagram, tomara que a gente bata. Eu tinha uma meta de chegar aos 9.000 no draft, até o draft. Estamos com 8.974, então isso não vai acontecer. Mas estamos perto. Primeiro recado, quem mandou a primeira bold prediction enviada foi do André Amaral, o grande André Amaral do Brasil Fantasy Football, São Paulino.
Não sei se está feliz com o time dele na Copa do Brasil, mas eu acho que pelo resultado final acho que está mais feliz do que deveria estar, né? Na minha opinião, se fosse 4-0 para o Ju, aquele jogo estava tudo certo semana passada, mas não foi. Enfim, o São Paulo empatou e deve ganhar o jogo da volta e matar a tentativa do Juventude de fazer alguma coisa decente nessa temporada. Então o que o André mandou aqui? Teremos o maior número de trocas da história do draft no primeiro round, com ao menos 4 quarterbacks selecionados. Essa é a bold prediction do André Amaral. Eu vou te dizer que eu tô muito inclinado a isso. A questão dos quarterbacks quarterback é sempre uma corrida, né? Qualquer tipo de draft é assim, né? Quando começa, draft de fantasy é a mesma coisa. Às vezes começa running back. Quando sai o primeiro wide receiver, todo mundo se apavora e sai pegando o wide receiver. A questão dos quarterbacks, eu acho que vai acontecer exatamente isso. Eu acredito que jogadores como Malik Willis, o próprio Kenny Pickett, ou se alguém está muito interessado no Matt Corral, eles devem sair inclusive antes do que o esperado. E muito daqui a pouco em função de trocas. Concordo contigo. Pode ser o primeiro draft com o maior número de trocas da história, porque tem muito time que deve descer, que aceitaria descer, e tem muito time aí que parece estar se fazendo de bobo e vai acabar pegando quarterback. Eu acho isso bem interessante. O Júnior Mendonça mandou aqui: Carson Strong nos 49ers é um ótimo fit. Confesso que Carson Strong é um cara que não está no meu radar. Eu vou até dar uma olhadinha aqui nos fits dele para ver se o pessoal, os analistas estão contigo, pra gente ter uma ideia. Falando em fantasy, claro, né? Senão não adianta nada, né? Pensando em fantasy, onde é que ele poderia, onde é que seria um fit interessante, né? O pessoal que coloca Tampa Bay Buccaneers, Commanders, Colts. Então, nesse sentido aí, quem sabe? Eu acho que a questão 49ers é que os 49ers têm o Trey Lance, né? E é uma bold prediction raiz. É aquela bold prediction que diz assim, ó: tenho informações privilegiadas que Trey Lance não vai ser o cara dos 49ers, ou que eles já vão atrás de uma segunda opção, aí terceira opção, enfim, tendo o Jimmy Garoppolo por lá ainda. Mas, olha, eu acho bem difícil o que acontecer. Eu tô mais pelo maior número de trocas do que pelo Carson Strong nos 49ers. Eu acho que é o Carson Strong, né? Porque Strong, rookie, não tem outro Strong aqui, né? Que eu tô perdendo. Vou até dar uma olhada no... Eu acho que é o Carson Strong. Strong, não... Carson Strong, quarterback. Acredito que seja realmente Carson Strong. Sabe o que me lembra Carson Strong, falando bem sério? Me lembra uma campanha para fazer levantar a moral do Carson Wentz. Então, Carson Strong já não me desce. Só pelo Carson Strong me lembra o Carson Wentz, isso é terrível. O Sakurai Underline Gui mandou aqui: Green Bay vai escolher um quarterback reserva na segunda ou terceira rodada. Aí eles vão ter que acabar com o projeto Love, né? Jordan Love vai ter que ser trocado para isso acontecer. E isso pode acontecer durante o draft, inclusive. A gente já viu isso acontecer no passado, de jogadores aí acabar sendo trocados durante o processo de draft. Jogadores que já se esperavam e às vezes não sai negócio antes. E aí na hora que o relógio está no placar, a galera começa a ficar nervosa, começa a aceitar às vezes alguns tipos de troca. E é interessante pensar por esse lado aí. Eu coloquei a saída do Jordan Love, né? Tu só colocou que vai escolher um quarterback reserva. Mas quem sabe? Pode ser que aconteça assim. E o GC Azedo, é isso? GC Azedo. Jelani Woods, o primeiro tight end off-board. Será? Jelani Woods. Vamos ver. Pra Fantasy, eu tenho ele aqui no meu quarto hoje, né? É o meu quarto tight end. Prediction pra ele, né? Vamos ver aqui. Eu acho que essa é uma bold prediction. Eu não vi ninguém colocando o tight end aí de Virginia à frente dos demais. Falam aqui num fit com o New York Giants. Olha, não sei não. Não sei não, é uma bold prediction. A ideia aqui é bold prediction. Aqui eles falam em tight end 5, inclusive. Não sei.
É uma boa bold prediction pela situação. eu diria que não deve acontecer, infelizmente. Mas esses foram os recadinhos, 4 recadinhos só aqui. Tá bom, tá ótimo. Nosso podcast já ficou aí, já passou dos 40 minutos, faz tempo. Então ficou um podcast, acabou ficando longo, achei que ia ficar mais curto. Tentei aí trazer o maior número de informações possíveis para vocês já irem se acostumando com os calouros que vão ser falados à torta e à direita a partir de amanhã em diante, tanto pela NFL como lá no Fantasy Futebolista. Então, desejo aí a todos os times de vocês sorte nas escolhas, por mais que daqui a pouco as escolhas não sejam escolhas de draft pro Fantasy, mas que sejam escolhas que façam sua franquia melhorar. É isso que eu tô torcendo muito pros Eagles fazer, acertarem nas escolhas nessa temporada. Eu particularmente quero que eles consigam 2 bons nomes para defesa na primeira rodada. Não fico preocupado se não vir um wide receiver. Até porque eu, particularmente, se eu sou lá o general manager, eu ia tentar fechar com Jarvis Landry, que de repente com o Julio Jones, tem que ver a situação de saúde dele para não ser um encosto, mas o Jarvis Landry eu acho interessante. Odell Beckham Jr., quem sabe. Eu iria para um cara experiente para colocar do lado da Devonta Smith e não outro calouro, até porque já seriam 3 drafts seguidos pegando calouro na primeira rodada e, vamos dizer assim, Devonta Smith tem muito futuro, mas Jalen Reagor é um bust, completo bust. Só se ele, sei lá, beber lá alguma coisa maluca, uma poção mágica e melhorar, porque eu não acredito mais no Reagor. Melhor nem falar dele, que senão eu já fico nervoso. Mas eu acho que seria um erro, e terceira vez seguida. Tem escolhido alto wide receivers por 3 anos já. Em 4 anos escolheu wide receivers e errar na maioria, porque teve que agora vai ser modificado para tight end lá. O J.J. Arcega-Whiteside na segunda rodada, à frente do DK Metcalf. Então tem bagunça. Mas, né, só pra lembrar, esse aqui não é um podcast dos Eagles. Se você aí tem um podcast dos Eagles, ouve o Fantasy, me chama um dia que eu vou ter muita coisa pra falar. E a gente vai perder aí alguns bons minutos, de repente até horas falando sobre os Eagles. Fechou? Então, desejo uma sorte a todos, desejo uma boa semana a todos, com muita saúde. E voltamos a falar na semana que vem, já com o draft finalizado e com diversos conteúdos aí sobre os calouros. Fechou? Valeu, um abraço, até semana que vem.